Lojistas de Valadares estão otimistas na véspera do Dia das Mães. Quem deixou para a última hora ainda consegue encontrar presentes. Hoje é o último dia para regularizar sua situação eleitoral para conseguir votar nas eleições deste ano. Se você já votou, vai votar pela primeira vez? Apesar da desconfiança de muitos eleitores, o Tribunal Superior Eleitoral explica que o sistema eletrônico é o mais seguro que existe. Agora, na revista Superi. Olá, bem-vindo à revista Superi dessa quarta-feira, 9 de maio. O inverno nem começou aqui no Brasil, mas algumas características já podem ser sentidas neste período. O tempo seco vai predominar em grande parte do país nesta semana. Nesta quarta-feira, as condições de chuva apenas nos extremos das regiões norte, nordeste e sul do país. Aqui no sudeste, a instabilidade permanece no leste da região, em especial no litoral capixaba e do Rio de Janeiro. Aqui em Minas, a umidade que chega do mar deixa o tempo parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva fraca na zona da mata e no leste do estado. Nas outras regiões, o tempo deve ficar claro ou parcialmente nublado. Na capital mineira, a temperatura deve variar entre 14 e 25 graus. E aqui em Valadares, a semana começou chuvosa e ainda permanece com condições de chuva nesta quarta-feira. Porém, a partir de amanhã até sexta-feira, o tempo continua apenas nublado, sem condições de chuva. As mínimas variam entre 16 e 17 graus e as máximas em Valadares entre 27 e 29 graus. Comemorado o segundo domingo de maio, o Dia das Mães é considerado a segunda melhor data para o comércio varejista, só perdendo para o Natal. A data destaca-se pelo forte apelo emocional e comercial, gerando oportunidades de negócios, principalmente para as atividades do público feminino. De acordo com o Sindicomércio daqui de Valadares, 82,7% dos empresários estão otimistas quanto a esta época. As vendas nesse Dia das Mães serão melhores que as do ano passado. E um dos motivos é a leve melhora da economia. Mesmo com as diversas opções de comércio nesta época do ano, e por mais que as mamães mereçam um mimo mais requintado, vale a pena pesquisar para que o presente mais esperado do ano caiba dentro do seu orçamento. O Lucas é empreendedor e lojista aqui em Valadares. Lucas, explica pra gente como está a movimentação para o Dia das Mães e para quem deixou para a última hora, ainda tem chance de conseguir um bom presente? Então, a movimentação para o Dia das Mães ela está começando agora a melhorar, né? Porque está no início do mês ainda. E para quem deixou o presente para a mãe nos últimos dias, ainda tem a chance de comprar um bom presente sim. Porque o shopping está ampliando o horário de fechamento dele, vai ter às 8 horas, né? E o pessoal procurar um presente muito bom, pode ir para o shopping. Tem bastante variedade, tem moda feminina, acessórios, sapatos. Muito mais aí para o pessoal aproveitar e dar um belo presente para sua mãe no Dia das Mães. Tem que pesquisar bastante, né, para encontrar o presente ideal com um preço bacana também. Sim, com certeza. E aqui o shopping é o melhor lugar para você procurar um preço, um ótimo preço, um presente com ótimo preço, né? E para você não gastar muito. Quem deixou para a última hora ainda consegue dar aquele presente para o Dia das Mães ainda? Sim, ainda tem muitas opções para quem deixou de última hora. Esse é um presente melhor, né? Então capriche no presente. Nós voltamos em instantes com a revista Superi. Estamos de volta com a revista Superi. Termina hoje, 9 de maio, o prazo para tirar o título de eleitor, transferir domicílio eleitoral e solicitar transferência para a seção de fácil acesso e também a regularização da sua situação junto à Justiça Eleitoral antes das eleições deste ano. Hoje também é o prazo final para que os eleitores compareçam para fazer recadastramento biométrico nas cidades, onde a mesma é obrigatória. Em algumas cidades onde o recadastramento biométrico é obrigatório, como por exemplo Betim, Contagem, Uberaba e Uberlândia aqui em Minas. O eleitor que não compareceu à revisão eleitoral deve procurar o cartório de sua cidade também até a data de hoje. Estão incluídos os eleitores que ficaram 3 vezes sem votar ou sem justificar também. Devem regularizar a sua situação. Brasileiros que completam 16 anos ou que irão completá-los até a data do primeiro turno deste ano podem tirar o título de eleitor para votar. Aqueles que já completaram 18 anos devem procurar um cartório eleitoral e tirar o título de eleitor. Devem levar os comprovantes de identificação com foto, comprovante de estado civil, certidão de nascimento, se for o caso,
e em caso de alterações de nome, também um comprovante de endereço. Para os brasileiros maiores de 18 anos, tem que levar o comprovante de quitação com serviço militar obrigatório. Você está em dúvida sobre a sua situação eleitoral, basta acessar a página do TRE na internet ou também o 148, que é o Disque Eleitor. Hoje, lembrando, é o último dia para se regularizar para votar nas eleições deste ano. E por falar em eleições, na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço, já estão marcadas as eleições suplementares para o dia 3 de junho. As eleições suplementares da cidade foram marcadas devido ao afastamento dos atuais chefes do Poder Executivo. Porém, só poderá votar os eleitores que estiverem inscritos até o dia 2 de janeiro deste ano. Esses eleitores estarão aptos a votar e não precisam comparecer ao cartório eleitoral. A Justiça Eleitoral ainda divulgará o número de eleitores que votarão em junho deste ano para as eleições suplementares de Ipatinga. As eleições foram marcadas no último dia 27, com aprovação pela Corte Eleitoral, devido aos afastamentos dos ex-dirigentes da chapa do prefeito Sebastião Quintão e o vice Jesus Nascimento, que ocorreu sob júdice. Enquanto eles estão afastados, o presidente da Câmara, Nardilo Rocha, assumiu a prefeitura de Ipatinga. Nós voltamos em instantes com a revista Superi. Estamos de volta com a revista Superi. E durante a época de eleições ocorrem sempre boatos. Você que vai votar pela primeira vez. E para você que já está acostumado a votar, o Tribunal Superior Eleitoral garante que o sistema eletrônico de votações é 100% seguro. Confira na reportagem. Urnas que não conferiam com o número de eleitores. O TRE anulou as eleições de outubro de 94. Depois da prisão de uma quadrilha que fraudava os votos. Para evitar esse tipo de problema, a Justiça Eleitoral criou a urna eletrônica. Chegou o momento em que se devia atingir o eleitor, ou seja, fazer com que o eleitor registrasse eletronicamente seu voto, evitando qualquer fraude, qualquer substituição da sua vontade. E, por consequência, também a totalização mais rápida do resultado, evitando a contagem manual dos votos. Para tornar o sistema eletrônico de votação seguro e inviolável, vários mecanismos são utilizados. Todo o programa da urna fica disponível para conferência antes da lacração e é assinado digitalmente por técnicos da Justiça Eleitoral e representantes de partidos políticos, Ministério Público e sociedade civil. A gente usa assinatura digital em praticamente tudo no sistema eleitoral brasileiro. Não só na urna eletrônica, como em todos os sistemas. Então é muito seguro. Também tem a emissão da zerésima, um documento que sai assim que a urna é ligada e garante que não tem nenhum voto no equipamento. Além disso, durante a eleição acontece a votação paralela. Urnas são sorteadas e levadas para um local onde os votos são filmados. Desse jeito, é possível ter certeza que a urna está funcionando perfeitamente. Para deixar tudo ainda mais seguro, os votos dados na urna eletrônica também são gravados no registro digital do voto. Uma tabela onde a escolha de cada eleitor é armazenada e depois embaralhada para evitar a quebra do sigilo. Mas o resultado da eleição no registro digital deve ser o mesmo do boletim de urna. Aliás, você sabe o que é isso? A urna encerra, imprime esse boletim de urna que tem as informações de município, zona, seção, a UF, candidatos que foram votados com as suas quantidades de votos, os votos de legenda, os votos de cada partido. Quer dizer, na verdade é um extrato do que houve na urna, é a apuração daquela sessão. Antes de cada eleição, é realizado o teste público de segurança do sistema eletrônico de votação. Especialistas são convidados para virem ao Tribunal Superior Eleitoral e tentar quebrar as barreiras de segurança da Justiça Eleitoral. Ah, gente, faltou o mais importante. A urna eletrônica não tem nenhuma conexão com a internet. É impossível para um hacker entrar no equipamento. E os votos são armazenados em mídias digitais e transmitidos para totalização em uma rede exclusiva da Justiça Eleitoral. Várias barreirinhas de segurança, digamos assim, encadeadas que tornam a fraude inviável. E isso é evidenciado nessa história de 20 anos da urna eletrônica, onde não há sequer um registro de fraude, várias suspeições,
todas elas devidamente investigadas e não há nenhum registro de fraude comprovado. E uma novidade nas eleições 2018. As urnas eletrônicas vão passar por uma auditoria 1 hora antes da votação. Os aparelhos auditados vão ser escolhidos por amostragem e de forma aleatória. A medida vai trazer ainda mais transparência ao processo de votação. Então é isso. Quando você for votar no dia 7 de outubro, pode ter certeza que o sistema eletrônico de votação é completamente seguro. Essa edição fica por aqui. Um ótimo dia para você e até amanhã.